Apresentação de um trabalho já apresentado em 2003 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bakhtin e seus conceitos de linguagem, análise de uma entrevista à luz das teorias bakhtinianas. Introdução. Minha proposta para este trabalho é a de descrever brevemente sobre a teoria de Lev Vygotsky, mas tendo o objetivo em me ocupar mais detalhadamente de alguns conceitos de Mikhail Bakhtin para a linguagem, tais como a dialogia, a polifonia, a polissemia e os gêneros de fala. Dentro dessa perspectiva, pretendo analisar trechos de uma entrevista que aparecerá mais adiante e a posterior análise do texto entrevista, tudo à luz bakhtiniana. Por fim, concluo meu trabalho me posicionando como pesquisadora e atuante em minha prática docente, mostrando a relevância dos conceitos que ora serão apresentados para o ensino e a aprendizagem em sala de aula. A seguir, veremos o foco na revisão da teoria de Vygotsky. Lev Semenovich Vygotsky, 1896-1934. Foi psicólogo, professor e um grande estudioso da linguagem, preocupado com o caráter mais social da educação, sendo, portanto, mais dialético. Vygotsky propõe o que Aristóteles já havia falado, a questão da mediação. Isso me leva a refletir sobre o papel do professor como mediador e sobre o papel da escola como mediadora para os alunos. Freitas, 2002, nos fala da escola como sendo a mediadora para os alunos, entre o contexto social mais amplo e o processo individual de desenvolvimento do aluno. Esse grande teórico russo já apontava para questões mais interessadas por entender a consciência humana, que, segundo ele, é fundamentalmente uma atividade mental mediada. Isso talvez esteja relacionado a ele ter sido um psicólogo atuante na prática docente. Diante dessa perspectiva interdisciplinar, psicologia e educação, as teorias de Vygotsky apontam em, abre aspas, considerar o homem como um ser essencialmente social e histórico, que se constitui e se desenvolve como sujeito, fecha aspas. Freitas, 2002, e na interação com o outro. Outra preocupação de Vygotsky era com a educação. Sua contribuição nesta área ressalta-se na concepção que tinha sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal, Fosnot, 1998, conhecida como a ZDP, que seria a distância entre o nível real de desenvolvimento e o nível potencial de desenvolvimento. Blank, 1996, Cole, 1999. A questão da mediação, como já mencionada em Vygotsky, é de fundamental valor teórico no que diz respeito ao funcionamento mental humano. Vértice, 1985. Os outros dois temas que perfazem o escopo teórico de Vygotsky são 1. O método desenvolvimental. 2. O desenvolvimento dos processos mentais do indivíduo, originando-se nos processos sociais. Daí a questão da mediação e dos símbolos que medeiam esses processos mentais. Vértice, 1985. Para Vygotsky, 1984, o conhecimento é construído entre os participantes através do discurso, do diálogo, da fala, sendo este, então, o elemento mediador. O conhecimento aconteceria, portanto, no nível interpessoal e intrapessoal. O aluno, quando está na escola, aprende o ensino formal, além de se construir socialmente em atividades do seu dia a dia. Vygotsky ainda diz que o ensino sistematizado é aprendido principalmente através de símbolos escritos. Gallimore e Tarp, 1996. Vygotsky enfatizava que a fala das crianças é social desde o início e que, entre aspas, fala egocêntrica é o início da formação da fala interna, que terá a função de colaborar para o pensamento. A criança, neste sentido, tem o objetivo de alcançar o outro através da fala ou através da emissão sonora que já faz, como o choro, por exemplo.
Portanto, é um movimento que precisa do outro para acontecer. Smolka, 2001, comentando a ideia de Vygotsky, diz que essa emissão sonora é vista como fala egocêntrica, mas, entre aspas, aparece como fenômeno / manifestação de natureza social. Vygotsky diz, quanto a isso, que aqui as relações interpsicológicas externas se tornam funções mentais intrapsicológicas internas, sendo este o objetivo último para o indivíduo, onde esse poderá desempenhar seu papel de forma mais individual e independente. Concluo essa sessão dizendo que, para Vygotsky, o que importa é o conhecimento alcançado através da interação com o outro e que é na construção com o outro que se dá a consciência que é social. Sendo assim, o fator social está presente o tempo todo e o sujeito é um ser ativo. Vygotsky tem uma metodologia que privilegia a mudança, que se dá com o desenvolvimento no processo dialético. Um processo dialético cognitivo, onde ocorre a transformação de um processo interpessoal, social, num processo intrapessoal, indivíduo. Vygotsky, 1984. A seguir, vamos tratar de alguns conceitos bakhtinianos e de sua relevância para a educação. Mikhail Bakhtin, 1895-1975, pode ser considerado um grande filósofo da linguagem ou ainda como um dos maiores pensadores da linguagem. Ele queria entender a similaridade na diferença. Para ele, a verdade é relacional, ou seja, ela está em relação ao outro e a mim. Stam, 2000. Bakhtin estava preocupado com a função comunicativa da língua, com a construção do eu e do outro como sujeitos sociais, com a heterogeneidade das visões de mundo, com as formas de autoridade que distinguem o discurso de comunidades distintas. Vertz, 1998, com as escolhas que são feitas em função do contexto. Então, diante do exposto, passo a me deter mais precisamente em alguns dos conceitos do pensamento bakhtiniano para a linguagem, levando em consideração meu interesse de análise para este trabalho, já mencionado na introdução, e é bom observar que esse filósofo russo focaliza o indivíduo dentro de uma perspectiva social dialética entre linguagem e comunidade, ou seja, é sua preocupação com o social. Aliás, essa era também a visão de Vygotsky. Vertz, 1998. O texto de Vertz, 1998, apresenta muito do pensamento desse filósofo russo e que é relevante ser mencionado para o meu trabalho. Eu quero me voltar principalmente para a questão da dialogia, da polissemia e da polifonia em Bakhtin, como já exposto na introdução, levando em conta também os gêneros do discurso da fala. Esses conceitos serão analisados a seguir. O que posso ressaltar sobre a questão da dialogia é que ela deve ser entendida também como interação verbal ou ainda como enunciação. Para Bakhtin, em 1992, viver é dialogar, ou seja, é interrogar, escutar, responder, concordar, discordar. Isso interessava Bakhtin pela questão da diferença que estava envolvida e apontava para a natureza dialógica da linguagem e da sociedade. O oposto ao dialogismo é o monologismo. No entanto, Bakhtin entendia que o monologismo é artificial e que pensamento e palavra caminham juntos, já que pensamos usando palavras. Diante disso, passo a tratar da questão da polissemia. São as
são os vários sentidos. E da polifonia, são as várias vozes. Isso me leva à questão do conflito que pressupõe a diferença entre o enunciado, o locutor e o destinatário, onde a relação locutor-destinatário influi no enunciado, que acontece na alternância dos sujeitos falantes. Por fim, passo a tratar da questão dos gêneros do discurso, que aponta para a diferença entre os contextos de fala. Os gêneros do discurso pertencem a contextos particulares ou locais de discurso comunicativo. O texto de Daniels, 1994, aponta para a questão dos gêneros de fala, que se caracterizariam, abre aspas, quanto à sua pertinência a situações características de comunicações verbais. Fecha aspas. Os conceitos bakhtinianos, como dialogia, já mencionado anteriormente, e gêneros de fala, podem ser compreendidos dentro do que se entende ser o pensamento de Vygotsky. Abre aspas, sobre as origens sociais e a natureza social do funcionamento mental humano. Fecha aspas. Daniels, em 1993 e 1994. Isso acontece, no entanto, quando esses conceitos estão funcionando como recursos mediacionais, que, por sua vez, são socioculturais em sua natureza. A partir daí, volta-se para a questão do intermental, para o intramental, já citado anteriormente. Concluo esta sessão sobre alguns dos conceitos bakhtinianos para a linguagem e passo para a sessão seguinte com alguns trechos de uma entrevista que achei serem relevantes para análise. O texto que apresento trata-se de uma entrevista informal retirada da revista Marie Claire de fevereiro de 2003, intitulada Talento à Prova de Fogo, realizada com o ator Raul Cortez. A mesma não se encontra aqui na íntegra, no entanto, separei alguns trechos onde pretendo fazer uma análise à luz dos conceitos bakhtinianos. Trecho 1. Se tivesse seguido à risca o conselho do polonês Ziembinski, um dos diretores do teatro brasileiro mais famosos da década de 50, o descendente de espanhóis Raul Cristiano Machado Cortez poderia ser hoje um apagado vendedor de anúncios em caixas de fósforos. Foi isso o que ele se tornou depois de ouvir da boca do diretor. Abre aspas, meu filho, infelizmente você não tem talento. Fecha aspas. Por sorte, Raul Cortez não teve talento suficiente foi para conseguir vender espaço publicitário em caixas de fósforos. Desistiu nas primeiras tentativas. Trecho 2. Marie Claire. A cada novela você vem se aperfeiçoando na arte de roubar lágrimas do telespectador. É verdade que em uma das cenas mais marcantes de Esperança, a do reencontro do seu personagem com seu filho, você chorou mesmo? Raul Cortez. Chorei. Reinaldo Gianecchini, que fez o filho, também chorou. Trecho 3. Marie Claire. Não gosta de ser chamado de veterano? Raul Cortez. É um termo meio desagradável. Marie Claire. Por parecer tratar de alguém mais velho? Raul Cortez. Eu não me preocupo com a idade. Trecho 4. Marie Claire. Nunca sente falta da juventude? Raul Cortez. Só mesmo quando alguém me lembra que não sou mais jovem. É claro que os papéis para os jovens costumam ter grande vigor e, em geral, eles também são muito bonitos. Trecho 5. Marie Claire. Famosos precisam de terapia? Raul Cortez. Todo mundo deveria fazer terapia. É quase uma necessidade do mundo moderno. Fiz terapia há muito tempo.
A primeira era de linha freudiana. Eu me deitava no divã. A segunda foi mais informal, essa coisa de papo, mais ou menos como estamos fazendo agora. Risos. Acho sumamente importante. Entre aspas, o inferno são os outros, falava Sartre, Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês. É uma frase dele hoje até gasta, mas continua valendo. Bom, vamos à análise. Análise dos dados do texto / entrevista. A análise que farei em cada trecho será com base nos conceitos teóricos já mencionados. Farei um exame à luz bakhtiniana dos trechos destacados nessa seção. A escolha por fazer uma análise à luz da teoria de Bakhtin se deve ao fato deste teórico ter uma visão mais ampliada das questões que envolvem a linguagem. Então, no trecho 1, o enunciado em foco apresenta uma linguagem informal específica para um grupo de leitores que certamente conhecem o ator Raul Cortez por seus trabalhos realizados em novelas. Na apresentação da entrevista, o leitor destinatário toma uma atitude também de locutor, pois passa a dialogar com o entrevistado destinatário num processo dialógico. Bakhtin, 1992, Raul Cortez, ator brasileiro. Eu, como leitor analista, pude observar que essa narração inicial teve o objetivo de trazer à tona o passado do entrevistado que muitos leitores já conhecem. Entendo que isso ocorreu em função da revista ter leitores de diversas faixas etárias, onde fazer uma retomada no passado do ator aponta para uma melhor interação do leitor com o objeto de leitura, o texto escrito. Então, no processo de comunicação, o trecho 2 agora, no processo de comunicação verbal utilizado, pude observar a questão da dialogia do discurso que aponta para o diálogo inacabado. Bakhtin, 1992. A revista locutora, a revista /locutora, fez uma pergunta em que o ator /destinatário teve que lembrar cenas passadas de seu personagem na novela, onde usou o verbo no passado, chorei. Ainda observei a questão do gênero discursivo usado pela revista diante do ator. A mesma fez uso de um arsenal de palavras que envolvem o meio artístico do ator, como arte, lágrimas, telespectador e personagem. Análise do trecho 3. Existe uma cadeia de enunciados feitos pela revista e a consequente atitude responsiva do ator. Essa interação entre os sujeitos falantes, por consequência, acarreta uma atitude responsiva em mim, como leitora analista. O trecho aponta para dois conceitos bakhtinianos, a polissemia e o dialogismo. A palavra veterano, entre aspas, empregada pela revista, revela seu caráter polissêmico, representando algo que é antigo e velho. Diante dessa enunciação, o ator compreendeu que a palavra usada pela revista era conflitante, pois ao mesmo tempo indicava algo positivo, maturidade profissional, e algo negativo, antigo, ultrapassado, velho. O ato de responder às perguntas da revista levou o ator a ter um certo estímulo a pensar na melhor resposta, criando um diálogo tanto com a revista quanto com o leitor que o conhece. Agora o trecho, análise do trecho 4. Mais uma vez o direcionamento para o tópico idade. O trecho 3 também mostra essa questão. O ator contextualiza a importância e o valor em ser jovem, ressaltando ainda para a questão polissêmica ao fazer uma analogia com ser jovem e a palavra vigor. Trecho 5, análise do trecho 5. Nesse trecho, observa o caráter instrucional da entrevista. A revista /redação abre um colchete para esclarecer ao público, leitor, o nome Sartre, citado pelo ator. E faz isso numa atitude de interação com esse público leitor. A isso, Daniels, 1994, chamou de, abre aspas,
função comunicativa da língua, fecha aspas. Bom, enfim, chegamos às minhas, né, considerações finais acerca desse estudo. Concluo meu trabalho destacando 2 fatores que me chamaram a atenção. Primeiro, o caráter instrucional da língua. Segundo, a língua como instrumento mediador entre os participantes da interação. Levei em consideração fazer um estudo de análise mais voltado para Bakhtin e não para Vygotsky, porque entendo que Bakhtin ampliou as ideias de Vygotsky. Topicalizei ainda nos conceitos de dialogia, polissemia e polifonia, além do gênero do discurso, por me parecerem conceitos mais discutidos dentro dos estudos da linguagem na questão da construção do conhecimento em sala de aula, visto ser esse o meu interesse de pesquisa. Por fim, quero deixar minha total concordância com os conceitos bakhtinianos que tão frequentemente observo nos contextos de sala de aula de língua estrangeira, que é o meu foco de estudo, meu foco de ensino. Então, no diálogo com os alunos é o dialogismo, na questão do entendimento dos vários sentidos, a polissemia, e das várias vozes, a polifonia. Tendo sempre a plena consciência da constante escolha que precisamos tomar quando usamos a linguagem. Anseio que fica notória a importância em se tomar uma posição sempre reflexiva quando usamos a linguagem como uma ponte entre mim e os outros. Bom, cheguei ao fim desse trabalho, espero que tenham gostado, tenham aprendido conhecimento, aí aumentado um pouco a questão de Vygotsky nos 3 tópicos que analisamos, que é o dialogismo, a polissemia e a polifonia. Bom, as referências bibliográficas ficam por conta de Bakhtin, 1992, e Daniels, 1994, Freitas, 2002, Gallimore, 1996, Smoker, 2001, Vygotsky, 1984, Vertsky, de 1985 e 1998. Dentre outros aqui que fizeram parte aí desse estudo. Ok? Muito obrigada.